E vamos conversar com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela atenção com a CNN. Bom, você viu aí que o ambiente não é nada bom para a Petrobras, né? Para a direção da Petrobras. A política em Brasília colocou a faca no pescoço da direção da empresa, que hoje deve anunciar esse reajuste no diesel de 12% a 14%. A direção da Petrobras tem alguma saída para esse desencontro absoluto de interesses com o poder público, Adriano? Olha, o que a gente está vendo, né, que esse desencontro ele já não é de hoje, né? Você já está aí no quarto presidente da Petrobras e a política de preços ela está acompanhando o mercado internacional, como em qualquer país do mundo onde você tem mercados livres, né? E o governo já demorou muito a tomar providência, né? Eu acho que a questão não é a política de preço da Petrobras, a questão é a falta também de política pública por parte do governo, né? O governo há mais de um ano já poderia ter reduzido impostos, já poderia ter criado algum fundo de estabilização, já poderia ter criado algum subsídio, principalmente para a gasolina e para o gás de cozinha, e nada disso foi feito. Você começou a deixar o mercado funcionar e, infelizmente, né, num ano de eleição, o mercado está numa tempestade perfeita, né? Você está vendo aí bancos falando que o preço do petróleo pode chegar a $175, outros bancos falando em $125, e a comunicação entre a Petrobras e o Palácio do Planalto e a própria Congresso Nacional, cada dia que passa fica pior, o que é muito ruim para o Brasil, o que é muito ruim para a empresa. Então a empresa em Petrobras, se ela tem alguma culpa, que ela também deveria ter um pouquinho mais de sensibilidade com o que está acontecendo hoje no Brasil. Deveria ser estabelecido um diálogo melhor, um diálogo mais aberto entre Petrobras, Congresso e o presidente da República. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então agora você já está aí há 3 meses de uma eleição, o governo está colocando essas questões todas da Petrobras, que não deveria aumentar, que a Petrobras vai levar o país ao caos, mas isso atrasado, né? Por que não ter feito medidas como no mundo inteiro têm sido feitas? Você vê, essa semana mesmo, o presidente Biden escreveu uma carta para as petroleiras americanas dizendo, olha, vamos ter cuidado para aumentar o preço, porque nós estamos vivendo um momento muito excepcional de guerra, os lucros realmente estão muito grandes e os lucros não são lucros em função de melhoria de produtividade, de avanço tecnológico. Na Europa, você está vendo gente no Reino Unido criando imposto em cima dos lucros das petroleiras. Então, esse tipo de medida não tem nada de anormal. Você está vivendo um período de excepcionalidade. O problema no Brasil é que se esticou demais a corda, quer dizer, você quis levar uma política, entre aspas, liberal até agora e, nesse momento, você quer agora voltar para trás e o diálogo está interrompido. Você vê que agora mesmo o quarto presidente da Petrobras já foi anunciado pelo presidente, não tomou posse ainda, os conselheiros não foram aprovados em assembleia. Então, realmente, a gente está diante de uma situação das piores possíveis. E quando você chega nesse momento, a solução pode ser também a pior possível para o Brasil, para a sociedade e para a Petrobras. Adriane, no meio disso tudo fica realmente a sociedade, fica a população que, claro, quer ver o preço do combustível baixar. E aí, quando houve, por exemplo, ministros, parlamentares, a base do governo, o presidente culpando a Petrobras, por outro lado, a Petrobras fala que existe o risco de desabastecimento do diesel. Existe mesmo esse risco? A gente pode ficar sem ter diesel se esse aumento não acontecer? Olha, é muito difícil falar se vai ter desabastecimento. O fato é que o diesel está muito caro no mundo inteiro, né? Também não é uma característica do mercado brasileiro. Por que ele está caro? Com a guerra da Ucrânia, você teve lá sanções em relação ao gás natural da Rússia. E o diesel é o grande substituto do gás natural. Então, uma série de países, principalmente os europeus, começaram a armazenar diesel. Isso fez que o diesel subisse muito de preço. Hoje o diesel está subindo muito mais que o próprio barril do petróleo Brent. Então, isso está fazendo com que o mercado tenha uma escassez, resolve escassez com preço. Então, o problema todo é o seguinte, se o preço vai subir do diesel, com certeza. Agora, faltar, eu acho que também não é o caso, nós não vamos ser alarmistas com isso. O problema todo, que eu volto a repetir, deveria ter uma comunicação melhor entre governo, Congresso e Petrobras para a gente tomar as atitudes que precisam ser feitas. A gente concorda que a Petrobras tem que seguir o mercado internacional? Tem, porque a Petrobras é uma empresa de economia mista, tem investidores privados. Mas também diante dessa situação que o mercado está vivendo, precisa um pouquinho de sensibilidade política. Não é só uma questão estritamente técnica. Por outro lado, o governo também não adianta ficar culpando a Petrobras, porque ele tem culpa também. Por que ele não
pegou esse dinheiro grande também dos dividendos da Petrobras, de royalties, e fez política pública? Por que ele já não lançou um voucher caminhoneiro, um voucher para taxista, um voucher para motorista de aplicativo? Por que ele não aumenta para as famílias beneficiadas com botijão de gás? É só 4 ou 5 milhões de famílias. Vamos botar os 20 milhões de famílias do Bolsa Família e vamos dar gás de graça durante um ano. É um botijão a cada 2 meses. Então, o governo, é difícil falar quem é o culpado. Eu acho que a culpa está dos dois lados. Tá certo? A culpa está no governo, que quer intervir, quer que a Petrobras resolva o problema. A culpa está na Petrobras também, que não tem uma sensibilidade política como deveria ter nesse momento. O Congresso Nacional fica numa situação também muito desconfortável. Recentemente, você teve lá a troca do ministro de Minas e Energia, você teve a indicação do 4º presidente da Petrobras. O ministro Paulo Guedes deveria estar dando a solução, né? Porque, afinal de contas, ele nomeou o ministro de Minas e Energia, nomeou o novo presidente da Petrobras, então tem que vir uma solução. Agora, cada dia que passa, quanto mais, principalmente se aproxima de uma eleição, se não fosse ano eleitoral, as coisas seriam um pouco diferentes. Mas o fato que quando eu falo tempestade perfeita é isso, é petróleo a mais de $100, podendo ir a 150, 170 dólares, é câmbio já acima de 5 e anos de eleição. Então, realmente, a confusão está formada e a gente fica muito preocupado, porque esse aumento que a Petrobras pode anunciar hoje, 10%, 12% no diesel, pode deflagrar uma greve de caminhoneiros, como teve lá no governo Temer. Será que dá tempo agora para o governo fazer uma política que impeça essa greve? Então, a situação é muito tensa e volto a repetir. O que eu lamento é que essa tensão toda foi criada por falta de diálogo. E essa falta de diálogo vai acabar prejudicando nós, brasileiros, a sociedade que está pagando caro pela gasolina, pelo diesel, pelo botijão de gás, vai prejudicar a empresa, a imagem da Petrobras não tá boa com a sociedade brasileira e vai prejudicar o governo. Então é um jogo de perde-perde que está acontecendo por falta, volto a dizer, de comunicação e por falta de demorar a tomar as decisões que deveriam ter sido tomadas pelo governo como política pública, e não faltou aviso de uma série de analistas, uma série de pessoas que estão falando isso há mais de um ano. Agora, Adriano, quando você fala em sensibilidade da Petrobras, o que cabe à Petrobras fazer, o que ela poderia ter feito que deixou de fazer? Segurar o repasse e deixar abrir um pouco mais a margem entre o preço lá fora e o preço aqui, era uma possibilidade para esse momento de excepcionalidade? O que é que estava no âmbito da Petrobras que ela poderia ter feito e não fez? Olha, eu acho que a Petrobras, quer dizer, desde a época do governo Temer, ela passou a adotar a política de paridade de importação, que é uma política correta, né? Então, eu acho que ela não fez nada de errado em termos da política que ela adotou. O que a Petrobras fez de errado é ter falta de diálogo com o Palácio do Planalto. A Petrobras se isolou muito no Rio de Janeiro e foi dando os aumentos sem ter boas explicações e conversar, porque afinal de contas você tem que entender que a União é um acionista majoritário da empresa. Então se colocou uma situação de tanta confusão que qualquer coisa que o acionista majoritário faça é interpretado como uma intervenção para o mal da Petrobras. Podia até ser uma intervenção para o bem, não sei. Quando o presidente Bolsonaro troca os presidentes da Petrobras, sempre a alegação é que ele quer controlar o preço do combustível. E a gente não teve nenhum controle de preços de combustíveis, apesar da troca de presidente. Então, o que eu acho que a Petrobras fez de errado foi se isolar, não se comunicar bem, não mostrar para a população e para o próprio governo o que estava acontecendo. E agora, nesse momento, nós estamos aí no momento de petróleo, pode ir a 120, 170, talvez sim, essa sensibilidade política que eu estou falando, é que ela podia, talvez, esticar um pouco o prazo de aumento dos derivados. Aí a alegação que ela tem, que é uma alegação realmente plausível e verdadeira, é o medo da falta de combustível, principalmente do diesel, um desabastecimento de diesel. Mas isso tudo, volto a dizer, precisava ser melhor combinado, melhor comunicado. É isso que eu acho. Eu acho que a Petrobras se isolou, tá certo? E o governo se isolou do outro lado, e aí ficou uma conversa de surdos, né? Isso é muito ruim e a gente está vendo as consequências agora. Daria tempo para ampliar esse diálogo ainda esse ano, Adriano? Olha, estamos assim, é uma situação muito difícil, né? Porque, volto a repetir, nós estamos há quase assim, um pouco mais de 3 meses do primeiro turno de eleição presidencial.
Então, qualquer coisa que o governo faça agora pode ser interpretado como crime eleitoral, pode ser interpretado como política mais populista ainda, né? Então, é difícil. Eu acho que a corda esticou muito. Então, o que eu temo, né, é que segunda-feira ou na terça, quando o Congresso voltar aí a funcionar, venha alguma medida, né, que seja ruim para todo mundo, né? Porque o fato é que está todo mundo desconfortável. A Petrobras está desconfortável, né? Porque é o quarto presidente, está desconfortável, que é um novo conselho de administração, o presidente está desconfortável com os aumentos do combustível, o Congresso Nacional agora entrou, o presidente Arthur Lira também muito desconfortável, e o resultado disso não vai ser coisa boa, eu imagino. Bom, a gente conversou aqui na CNN com o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, sobre mais um aumento iminente do diesel que pode ser anunciado ainda hoje. Adriano, muito obrigado mais uma vez por poder nos atender aqui, reservar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Boa sexta-feira e até a próxima. Eu que agradeço, boa sexta-feira a todos e bom final de semana. Obrigado. Obrigada.